Dahmer, um canibal americano, é a série da Netflix que conta a história real do assassino em série. Mas você sabia que muitos detalhes na série são um pouco diferentes do que realmente aconteceu? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo com 16 detalhes da série e da vida de Jeffrey Dahmer. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. O diretor da série, Ryan Murphy, criou uma regra principal para ser seguida na produção. Essa regra determinava que a história nunca seria contada do ponto de vista do Dahmer. O próprio Evan Peters, que interpretou o assassino, disse: "É chamado a história de Jeffrey Dahmer, mas não é apenas ele e sua história de fundo. São as repercussões, é como a sociedade e nosso sistema falharam em detê-lo várias vezes por causa do racismo e da homofobia. Todo mundo tem seu lado da história contado." O objetivo da série pro Murphy nunca foi com que a gente simpatizasse com o Dahmer, mas sim sentir a dor das vítimas e de seus familiares. Infelizmente, desde que a série foi lançada, criou-se uma polêmica a respeito disso, porque tem muitas pessoas justificando as ações do assassino pelo sofrimento que ele passou quando era criança. E tem gente culpando o Murphy por ter colocado esses episódios da infância dele justamente para fazer com que o público sentisse pena do Dahmer. Você acha que o Murphy errou em colocar isso na série? Me conta aí nos comentários. Na série, sempre vemos o Dahmer como alguém totalmente solitário desde sua infância, e na escola ele também não tinha amigos. Mas na realidade, as coisas não foram bem assim. O Dahmer tinha um amigo na sua época de escola chamado Derf Backderf. Acho que é assim que se pronuncia. O próprio Derf contou em entrevista que eles não eram amigos íntimos, mas que passavam um tempo juntos sim. E como o Derf tinha um grupo de amigos, esse pessoal deixava o Dahmer ficar perto deles e participar das atividades junto com eles. Inclusive, o Dahmer era a espécie de amigo palhaço do grupo, fazendo piadas estranhas como fingir ter convulsões e imitar um senhor que tinha paralisia cerebral. Esse modo palhaço do Dahmer fez até mesmo que esse grupo de amigos criassem o fã-clube do Dahmer, para exaltar essas piadas de mau gosto dele. Uma cena bem rápida da série indica um grupo de amigos que riem das piadas dele, mas isso não é bem explorado na produção. Na série, vimos que o Dahmer acaba se infiltrando numa foto de anuário de um clube da escola, e que eles até apagam o seu rosto da foto com um marcador. Essa cena aconteceu de verdade na vida real, mas na série não ficou muito claro do porquê ele fez isso. Pelo que vimos, pareceu apenas que ele queria fazer parte de um grupo ou algo assim. Mas aparentemente, o que aconteceu de verdade é que isso fazia parte de uma das brincadeiras, das palhaçadas do Dahmer. Ele propôs para os colegas do clube, que eu falei agora há pouco, para que eles se infiltrassem no maior número possível de fotos de grupo, para pertencer ao maior número de fã-clubes possível. O porquê isso ficou tão vago e sem explicação na série, não se sabe. E na série a gente pode ver alguns detalhes sobre o que aconteceu com os pais do Dahmer. Mas tem uma pessoa da sua família que praticamente foi tratada como inexistente na série. Tô falando do seu irmão mais novo, o David Dahmer, que chegou sim a aparecer na produção, mas de maneira bem rápida. E em nenhum momento foi revelado o que aconteceu com o rapaz depois de descobrir as atrocidades do irmão. Apesar da série não contar, o David tinha 18 anos quando o Dahmer foi preso, e essas revelações afetou muito a vida do rapaz. Inclusive, ele resolveu cortar totalmente os laços com seu irmão mais velho, e até trocou de nome para viver totalmente em anonimato, sem sofrer com o assédio do público. O David nunca apareceu para nenhuma entrevista, nunca falou sobre seu irmão e nem participou do julgamento de Jeffrey Dahmer. Até hoje, a nova identidade de David é mantida em segredo. E se ele estiver vivo, o irmão mais novo de Dahmer tem 56 anos. Durante o julgamento de Dahmer, ele foi confrontado pela família de suas vítimas, e a série representou esse momento muito bem. Porém, há uma diferença importante na aparência do Dahmer quando comparamos com o que aconteceu na vida real. Ao contrário do que foi mostrado na série, no julgamento na vida real, o Dahmer não estava usando seus típicos óculos estilo aviador. E durante uma entrevista, a esposa de seu pai, Sherry Dahmer, disse que ele não usou os óculos para não ver as pessoas, porque ele entrava em pânico. O Dahmer também chegou a dizer: "Eu me senti desconfortável olhando qualquer pessoa no rosto. Eu não queria ver o rosto de ninguém claramente. Isso me ajudou a me dissociar do que estava acontecendo." Pelo jeito, ele não queria enfrentar os seus pecados. E já que falamos sobre os óculos de Dahmer, os óculos usados por ele na prisão começou a ser leiloado logo após o lançamento da série. O dono da loja de colecionáveis responsável por esse leilão
tem uma coleção chamada Jeffrey Dahmer, que inclui talheres, bíblia, fotos originais da família, entre outras coisas. Mas são justamente os óculos que está sendo muito cobiçado por colecionadores. E o dono diz que está disposto a vender os óculos pelo valor de $150 mil. Inclusive, o dono diz que já teve um outro par de óculos do Dahmer, mas que já foi vendido há muito tempo atrás. Com certeza, um dos momentos mais marcantes na série aconteceu durante o testemunho de Rita Isbell, a irmã de uma das vítimas de Dahmer. Essa cena foi muito chocante, pois podemos ver o desespero daquela mulher que estava horrorizada com o que tinha acontecido com seu irmão. E essa cena se torna ainda mais pesada quando comparamos com o que aconteceu na vida real, porque assim como na série, a Rita Isbell estava totalmente desesperada e realmente tentou atacar o Dahmer. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que dar os parabéns para a atriz que representou a Rita, porque ela conseguiu transmitir de forma sensacional a dor que essa vítima estava sentindo naquele momento. E a direção dessa cena também está de parabéns, porque ficou idêntica ao que aconteceu de verdade. A última vítima de Dahmer que conseguiu escapar e levar os dois policiais até a casa do assassino foi Tracy Edwards. Na série não foi mostrado o que aconteceu com ele, mas o seu testemunho foi muito importante no julgamento de Dahmer. E apesar dele ter sido um herói por finalmente ter desmascarado o Dahmer, o Tracy Edwards não foi um exemplo de cidadão. Ele acumulou várias acusações policiais, incluindo prisões por posse de droga, roubo, agressão sexual a menor de idade e até mesmo como cúmplice de homicídio. Ele chegou a ser preso e após cumprir a sua sentença, não se sabe se ele ainda está vivo. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de curiosidades e listas interessantes como essa daqui sobre filmes e séries. E agora que eu sei que você já se inscreveu, bora continuar com o vídeo. Na série, conhecemos dois policiais que foram extremamente incompetentes e que mesmo depois de seus erros foram premiados como policiais do ano. Na vida real, esses policiais realmente existiram, mas ao contrário do que aconteceu na série, eles não foram premiados. Isso foi algo inventado na série apenas para criticar e representar o absurdo que foi a incompetência e a falha desses dois policiais. Mas sim, na vida real, apesar de tudo que houve, após serem afastados por algumas semanas, eles continuaram policiais por muitos e muitos anos. Na série, um dos episódios mais chocantes e tocantes foi quando conhecemos o Tony Hughes, um jovem surdo que se aproximou e aparentemente teve um relacionamento com Dahmer antes de ser assassinado. Acontece que na vida real esse relacionamento não é algo confirmado. Há muitas divergências sobre o que realmente aconteceu entre os dois, porque de acordo com o testemunho do Dahmer, ele conheceu o Tony na mesma noite que o matou. Porém, um amigo do Tony afirmou que ele conhecia o Dahmer há 2 anos e que o Tony foi à casa do Dahmer ao menos 6 vezes antes de morrer. Além disso, a mãe do Tony também disse que ele mencionava muito um amigo chamado Jeffrey. Então não dá para saber ao certo o que realmente houve entre os dois. A série mostrou uma interpretação dessa história, mas nunca saberemos o que houve de fato. Em recentes entrevistas, o pai do Dahmer disse que agora vê como as fantasias sexuais do filho já estavam relacionadas com os órgãos desde que ele era criança. De acordo com o pai, quando eles examinavam o interior de um animal, ele podia ver como Dahmer já tinha ereções. Porém, na época, ele descartou como algo normal, provocado pelos hormônios. Assim como na série, o pai de Dahmer escreveu um livro sobre o filho e sua criação. Mas ao contrário do que foi mostrado na série, apenas 2 famílias processaram o Lionel, e não todas as famílias das vítimas. Mas algo que foi representado na série e que também aconteceu na vida real é que o livro foi um fracasso de vendas. Então não acabou rendendo nada para o Lionel e nem para as 2 famílias. A vizinha de Dahmer, Glenda Cleveland, foi uma personagem extremamente importante na série. E assim como na série, ela também existiu na vida real. Porém, de uma maneira diferente da representada na produção. Porque, na verdade, a Glenda da série é a fusão de 2 mulheres que existiram na vida real. Glenda Cleveland e Pamela Bess. Na realidade, a Pamela era a vizinha que morava ao lado de Dahmer. E foi ela quem fez as queixas e denúncias sobre o fedor e o barulho vindo da casa do assassino. Quanto a Glenda, ela foi a vizinha que tentou salvar o garoto de 14 anos, mas não conseguiu, porque os policiais acreditaram no Dahmer e em toda aquela história de que o garoto era o seu namorado. Bem interessante saber que eram 2 pessoas, não é? A filha de Glenda, Sandra Smith, foi presa em um episódio da série por ter quebrado a câmera de um rapaz.
Mas na verdade não existe nenhum registro oficial de que isso aconteceu. Aparentemente isso foi criado para a série para servir mais uma vez como uma crítica à maneira como os policiais agiam contra os negros em especial. Sabe a cena em que o Dahmer oferece um sanduíche para Glenda e ela se recusa a comer? Bom, acontece que isso realmente aconteceu na vida real, porém um pouquinho diferente. Para começar, o sanduíche originalmente foi dado a Pamela Bess, que, como comentei antes, era vizinha de porta de Dahmer. E a própria Pamela disse em entrevista que o sanduíche foi dado para ela num tom muito mais amigável do que o que vimos na série. Tanto que ela realmente chegou a comer o sanduíche. E disse: "Eu provavelmente comi a parte do corpo de alguém." Nunca saberemos se a Pamela comeu carne humana ou não. Mas considerando a mente doentia de Dahmer, isso com certeza não é algo a se descartar. Quando Dahmer foi preso, acusado de abusar do irmão do Conerak, ele foi sentenciado a 1 ano de prisão e 5 anos de liberdade condicional. E ele devia receber a visita frequente de um oficial de justiça que não foi representada na série, mas que existiu e se tratava de Donna Chester. A oficial visitou Dahmer nos anos seguintes e até chegou a visitá-lo em sua casa 11 dias antes de sua prisão definitiva, onde tudo foi revelado. A oficial foi muito criticada na época do julgamento, porque ela visitou Dahmer no auge dos seus crimes e não chegou a desconfiar dele. O que realmente é bem estranho se considerarmos que foi relatado por muitos o fedor presente no apartamento dele. E uma coisa é certa, se ela tivesse percebido o que estava acontecendo, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Realmente toda essa história envolvendo o Dahmer e as suas vítimas é muito triste e chocante de se acompanhar e pensar que realmente aconteceu. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até mais!